Tramita no Senado e já foi aprovado na Câmara Federal o projeto de lei que cria regras para aplicativos de transporte como o Uber. O assunto foi tema do pronunciamento do vereador Aerto Luna ontem à tarde no plenário. O vereador Aerto Luna leu em plenário, na íntegra, o texto do projeto de lei que regulamenta os serviços de transporte individual privado. O projeto foi aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados após longa discussão. Projeto de Lei 5587-A de 2016. Altera a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para regulamentar o transporte remunerado privado e individual de passageiro. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei altera a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana para regulamentar o transporte remunerado privado e individual de passageiros, nos termos do inciso 13 do artigo 5º e do parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. O vereador defendeu a proposta que agora será apreciada no Senado e disse que ela põe fim a um vácuo jurídico. Teremos o fim deste vácuo jurídico em nosso país, onde ficará claro que este novo serviço de transporte, através da intermediação de aplicativo, deverá ser regulamentado, fiscalizado e disciplinado pelo poder público municipal, como os vimos na redação final. Aerto Luna destacou ainda que o Uber é um serviço privado, mas de utilidade pública, e por isso deve ser controlado pelo poder público, no caso as prefeituras, como prevê o projeto de lei. Compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o transporte remunerado privado e individual de passageiros, previsto no inciso 10 do artigo 4º desta lei, no âmbito de seus territórios. Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado e individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, segurança e efetividade na prestação de serviço. Primeiro, efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação de serviço. 2. Exigência da contratação de seguros de acidentes pessoais, APP, e o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, DPVAT. Exigência na inscrição do motorista contribuinte individual do INSS, nos termos da linha H do inciso 5º do artigo 11 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. 11b, artigo 11b. O serviço de transporte remunerado privado e individual de passageiros, previsto no inciso 10 do artigo 4º desta lei, nos municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado aos motoristas que cumprirem as seguintes condições: possuir carteira nacional de habilitação categoria B ou superior, que contém informação de atividade remunerada. Conduzir veículo que atenda os requisitos de idade máxima e as características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal do Distrito Federal. Possuir e portar autorização específica emitida pelo poder público municipal ou Distrito Federal no local de prestação de serviço autorizado. Emitir e manter certificado de licenciamento de veículo, CRLV, no município da prestação de serviço, obrigatoriamente em seu nome, como proprietário, fiduciante ou arrendatário, com registro de emplacamento, veículo da categoria aluguel. Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado e individual de passageiros, sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal, caracterizar transporte ilegal de passageiros. Após ser modificado com a aprovação de emendas em plenário, o projeto de lei, na prática, inviabiliza serviços como o Uber. Para o vereador Jaime Asfora, a proposta é um erro ao querer tornar público um tipo de serviço com características para ser um empreendimento privado. A lei quis tornar serviço público o que não é, e não tem nenhuma característica, se você olhar a doutrina, direito administrativo, se você fizer um exame na jurisprudência, ou fizer um cotejo com as legislações, inclusive legislação comparada, o Uber, o Cabify, outras atividades privadas similares de transporte privado remunerado de passageiros, que, na minha opinião, discordando de Vossa Excelência, já era previsto, apesar de não regulamentado, no Plano Nacional de Mobilidade, portanto, não era ilegal, não é ilegal, tentar, de maneira equivocada, travestir de serviço público um serviço eminentemente privado, né? Não há as características básicas do serviço público, não estão presentes na atividade
de economia compartilhada, como é o caso do Uber. Essa lei ela desprestigia a inovação, ela desestimula as empresas de TI e esse grande polo de TI que é Pernambuco. Rinaldo Júnior disse que é preciso regulamentar o serviço dos aplicativos, sem esquecer que, com a crise, muitas pessoas desempregadas encontraram trabalho no Uber. Mas eu sou muito a favor dessa regulamentação. Eu acho que muitos trabalhadores que tiveram essa crise, perderam o seu emprego, procuraram esse aplicativo e estão aí hoje podendo levar o pão para casa. Então, mais do que nunca, a gente deve regulamentar. E eu tenho a certeza, Ayrton, que você, com os maiores entendedores desse assunto, nessa casa, sua família foi taxista. Minha família é taxista, eu tenho 4 tios taxistas. E sei a necessidade de dar uma concorrência leal ao taxista do Recife. A gente não pode fechar os olhos para o futuro. Porém, a regulamentação é necessária. O vereador Ayrton Luna afirmou que o Uber é uma das empresas que mais recebe reclamações dos consumidores e citou os países onde o aplicativo foi proibido. Essa semana a Itália proibiu, o Uber deu 10 dias para ela sair do país. A Argentina, ontem, dia 10, deu 10 dias para ela também sair da Argentina. Esse aplicativo, ele é regulamentado ou ele é proibido na França, na Espanha, na Alemanha, na China, na Índia, no Canadá, na Suíça, na Holanda, em Portugal, na Colômbia, na Coreia do Sul, na Tailândia, na Bélgica, em Hong Kong, onde tem uma das maiores economias liberais do mundo. Mas esse formato lá não vingou. Ele é controlado também pelo Estado. Quanto ao projeto de lei aprovado na Câmara Federal, o vereador Renato Antunes disse que as emendas acabaram com o debate ao transformar os aplicativos em concessão ou permissão pública. Mas o Congresso Nacional e particularmente a Câmara de Deputados criou uma regulamentação que torna a matéria, de uma certa forma, não tem nem o que regulamentar mais. Porque, no primeiro momento, aprova um projeto de lei, que é bom, eu entendo que o serviço existe, tem que ser regulamentado, tem que criar essa igualdade que Vossa Excelência fala, eu concordo, mas as emendas que foram apresentadas tornou a matéria de uma forma que não tem mais como a gente aqui debater. Porque quando você tira o caráter de natureza privada e torna o caráter de natureza pública, deixa de ser, e agora passa a ser concessão ou permissão. E concessão ou permissão quem dá é o Executivo. Então, passa a ser determinação do Executivo. Então, aqui não vai ter mais debate. Então, nesse aspecto, eu sou obrigado a concordar, que a Câmara, através da emenda, criou um monstrinho, um Frankenstein, ou outro nome que a gente possa nomear, e eu espero que o Senado revise e modifique e volte ao texto original, para que aqui, na Câmara Municipal, no ambiente local, porque é de interesse local, a gente possa gerar esse debate, pró, contra, e, de fato, a gente possa escutar a sociedade. Porque aqui dizer se um aplicativo é ruim ou bom não sou eu, embora seja usuário do aplicativo e, diga-se de passagem, gosto do aplicativo, gosto do serviço de táxi e entendo que há espaço para todo mundo. Hoje são 16 mil pessoas que fazem uso dessa ferramenta só em Recife. São 16 mil famílias que estão sendo assistidas. Então é um debate que é importante, mas no momento propício será feito aqui, mas não através desse monstro que a Câmara dos Deputados criou e inviabilizou o debate nas câmaras municipais. Para Rodrigo Coutinho, o espaço do Uber no mercado brasileiro será definido pela economia. Ele defendeu a liberdade de escolha do consumidor. A economia, de acordo com a sua lei básica de demanda e oferta, ela tem que aplicar quantos motoristas de Uber vão existir ou não. Mas eu concordo com Vossa Excelência que a matéria ela tem que ser regulamentada. Eu acho que ela existe hoje. Ela tem que ser regulamentada de uma forma que a própria concorrência, que eu acho que é o ponto fundamental desse debate aqui, a gente tornar a concorrência e dar ao consumidor a possibilidade de ser a favor, de ser ao contrário, de poder escolher se quer Uber, se quer transporte público, se quer o carro particular, se quer o táxi, o que é que ele quer. O vereador Davi Muniz é filho de taxista. Ele afirmou que a categoria está sendo prejudicada pelo aplicativo Uber, em uma concorrência desigual. E a gente é a favor, sim, da regulamentação e da igualdade. Mas da igualdade da forma que chegou o Uber
atropelando o Renato Antunes aqui, beneficiando 16 mil famílias, mas prejudicando mais de 20 mil famílias. Hoje existe taxista, é preciso ser dito isso aqui. Hoje tem famílias sendo destruídas por conta desse sistema que chegou aqui na cidade do Recife. Pessoas que acabaram com sua vida, se mataram por conta de dívidas. Homens e mulheres que têm aí os táxis atrasados, a parcela, deixando de pagar os seus compromissos de casa por conta desse sistema. E, infelizmente, isso aconteceu aqui na cidade do Recife. E eu tenho certeza, Rinaldo, que o prefeito Geraldo Júlio vai sim juntar a sua bancada para aprovar esse projeto.